Então, um exemplo que você está falando. Se eu tenho um talude rochoso que está caindo no bloco, que pode matar as pessoas que passam fazendo caminhada embaixo, eu vou ter que fazer a perfuração desse talude, aplicar essa tela que você falou. E a técnica que eu vou levar uma tela que pesa, às vezes, 200, 300 quilos, lá em cima, ela é variada. Ou eu faço um plano inclinado para levar a tela lá em cima, ou eu simplesmente pego um helicóptero e levo a tela de helicóptero. Tudo vai depender do custo que você custeia ou da atividade de risco que você vai querer ou não gerar para o seu trabalhador. Que imagina você levar uma tela metálica a 180 metros de altura, arrastando ela 300 quilos talude acima. O risco, a mesma coisa que você está falando em técnica, se eu tenho que fazer um talude, onde eu tenho que grampaiar o talude, se eu vou montar um andaime para usar a perfuratriz para furar o talude, eu também posso eliminar o risco de 35 mil homens-horas, se eu não fizer o andaime, simplesmente usando um guindaste com um cesto suspenso para levar o trabalhador a perfurar aquilo ali, porque eu vou evitar de expor o maior número de homens na atividade de montagem do andaime e reduzo aquele número, apesar da atividade de risco ser alta, com o comprometimento de se fazer uma engenharia de segurança e uma engenharia de com precisão e com responsabilidade, a ponto de reduzir a exposição do meu trabalhador ao risco. As técnicas hoje em dia, por exemplo, quando eu uso uma betoneira com cremalheira ou faço o concreto na mão, hoje em dia eu substituo pela automatização dos equipamentos. Hoje em dia eu tenho betoneiras do tipo betoneiras da Fiore, que eu consigo eliminar 14 trabalhadores fazendo só o operador trabalhar com a betoneira, que é autopropelida, com rodas, e bate e faz o concreto da própria obra, quando eu não tenho acesso à estrada para meu caminho de serviço. Quando eu faço a automatização, hoje em dia, nós já trabalhamos com engenharia, eu já faço obras 100% automatizadas. São obras que a escavadeira, onde o cara é o operador de escavadeira, fica dentro da casa dele ou dentro de um container operando a escavadeira numa área de risco, perto de uma barragem que pode romper, sem ter ninguém. Os caminhões hoje, eles vão pegar a escavadeira, escava e põe no caminhão, não tem um motorista. Os caras ficam dentro de casa operando. Isso é tecnologia. E entra na pergunta que eu ia te fazer, inclusive, que é como que a tecnologia está impactando, né, esse trabalho. Gente, a tecnologia impacta no trabalho de maneira a melhorar a produtividade e a tendência de reduzir os riscos do trabalhador. Ela colabora com a produtividade e diminui os riscos. Também com a segurança, né? Agora, o gestor que vai contratar é aquela história. Ele tem que saber equalizar num patamar de empresas sérias. Porque ainda existem as empresas que não são sérias. E quando você vai comparar preço de uma empresa séria com um preço de uma empresa não séria, fecha a não séria se for pelo preço. Aí é a hora que dá tudo errado. E o gestor, às vezes, ele não está nem aí, mas ele tem que estar preocupado, porque ele tem que saber que a engenharia é uma engenharia de responsabilidade e que a gente não pode definitivamente se preocupar com expor o trabalhador ao risco e vitimar os trabalhadores. E às vezes você não vai vitimar o trabalhador, mas outras pessoas futuramente. Né? É a doença ocupacional que a gente fala. A gente quer evitar, inclusive, que eles adquiram doenças ocupacionais. Para isso, a tecnologia está aí. Para automatização, para melhorar os recursos de termos de utilização de EPI, para o ferramental que a gente utiliza ser mais seguro, com as proteções que a norma regulamentadora pede, mais ativas para proteger o trabalhador. E você falou de uma questão muito importante, né? Que a gente tá falando de preço, né? E também está falando de valor. Porque se eu estou falando, o preço não é só o preço, né? A gente precisa estar atento ao valor também do trabalho, da prestação de serviço que eu vou receber por aquele preço, que aí vai impactar na segurança da obra, das pessoas que estão trabalhando na obra e de quem vai utilizar essa obra. Estou gostando de ver que você adquiriu um pouco do que eu tentei passar. Eu já estou realmente, assim, encantado. Mas é exatamente isso, a conclusão é essa. É melhorar a atividade e ainda... É o que eu falei, a gente tem o direito, inclusive, de nosso trabalho, com toda a tecnologia que a gente tem, de ser feliz. E de poder fazer a coisa certa e a coisa séria. E, Naarese, tem alguma situação que você pode contar para a gente onde o planejamento teve que ser adaptado? Por
por um problema, né? Normalmente. De novo, essa questão de planejamento não é uma situação, não. É constante, né? É constante. Porque são muitos imprevistos, né? Você está lidando com uma coisa que você vai chegar ali, você não sabe direito. Você sabe o que tem, mas... Como é que eu brinquei? Começa pela sondagem. Tem Sim. pessoas que até hoje ainda insistem em fazer projetos sem fazer sondagem. Uhum. Então, quando você vai fazer uma obra que você não tem uma sondagem, você planeja ela de uma determinada forma, acreditando que aquilo não vai acontecer, que é um evento não previsível, ou é a falha geológica, geotécnica, que você acredita que ela não está lá. Mas todas as vezes que você vai fazer a obra, na hora que você vê, um tirante não está ancorado no lugar que deve, numa rocha, porque a rocha não apareceu. Uhum. Uma fundação que tinha que atingir a taxa admissível de um terreno 2,5 kg por centímetro quadrado a uma altura de 10 metros, não atinge. Uma estaca que tem que dar nega a uma determinada profundidade de 20 metros, não dá. E você tem que estar preparado para não omitir e enfrentar o desafio de descobrir, mas... Achar a solução, né? A gente tem que ter um molejo. Um molejo. Então, por isso que eu te falo, ou você realmente tem um molejo de... E é o que eu falei, você está falando de situações. Já vivi N situações. Seria até... É o que eu brinco. Às vezes eu trouxe aqui para não esquecer, mas são situações... Eu abro aqui, por exemplo, tem um túnel aqui. O túnel estava previsto para fazer uma injeção de consolidação na abóbada superior do túnel e ele ficar estável e estanque. Na hora que se fez a injeção na parte superior do túnel, em vez de melhorar a estabilidade, que ele estava caindo, piorou porque aumentou o peso. Uhum. Quem que estava prevendo isso? Aí tiveram que abandonar o túnel e fazer uma variante do lado. Por isso que eu te falo, todas as obras que eu lembro, que eu vejo tem aqui... Tem alguma coisa que aconteceu, né? Tem uma coisa que impede. Eu estava vendo aqui a execução da terceira ponte no Rio Paranoá aqui. Meu Deus! Lá eram tubulões que eram cravados com camisa metálica e campanas que abriam base. Quer dizer, a profundidade chegava a 25 metros, quer dizer, e às vezes você ia concretar e de repente um compressor parava de funcionar. Uhum. Para isso não acontecer, você tinha que ter compressor reserva. E como você consegue fazer isso com experiência e realmente conversando com as pessoas, que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Uhum. Então, as situações onde você vai fazer uma cortina atirantada, onde a água não pode chegar. De repente, você vai construir uma cortina atirantada, dá aquela chuva decamilenar que está prevista para dar uma vez a cada 1000 anos e te engole na obra. Quer dizer, o que você vai fazer? Há muitas possibilidades, né? Há muitas variáveis. Muitas variáveis. Mas aí aquela história, o universo tem inclusive, que conspirar a nosso favor. Geográficas, a natureza já vai se encarregar de trazer. Inclusive eu falei, o Brasil é um país tão grande que cada estado um solo diferente. Como... E sem contar a questão climática, né? Que, assim, chuva, está previsto, sol, de repente, do nada aquilo muda. Muda. E as grandes tragédias que acontecem nas serras de Petrópolis, São Sebastião, Ubatuba, Angra dos Reis. O crescimento desordenado dos municípios, das cidades, tem sido um problema que nós temos que enfrentar. Uhum. Aquilo que eu falei que a vovó vai falar, meu filho, você não vai comprar a tua casa de praia do lado de uma encosta. Ande por Belo Horizonte, o entorno da cidade. E qualquer cidade, né? Ou o problema do crescimento desordenado que perde o controle das próprias favelas. Uhum. Quando tem uma tragédia, aquilo dizima uma comunidade inteira. Aí aquela história de que a culpa é nossa, é do Estado, é da federação. E tem até a dificuldade de você mover essas populações, né? Como dificuldade? Vai mover para onde? Uhum. É que eu brinco com você. Às vezes você compra um terreno que é de 100 mil reais. Na hora que você descobre que aquele terreno que você comprou vai ter um acidente geotécnico, que você vai gastar 500 mil para conter aquilo para não acontecer, adiantou comprar um terreno por 100 mil? Uhum. Agora, nós vamos fazer obras de contenção que devem ser feitas ou vamos relocar verdadeiros bairros e sociedades? O que fica mais em conta? Uhum. Aí a política, o poderio político, a gente tem que sentar à mesa e conversar de igualdade, fazer conta, para ver o que é mais viável para a comunidade, para a população. Querer ajudar todo mundo a gente quer, mas a gente não consegue.
Uhum. O que dá para ser feito? A engenharia é muito lógica. A engenharia geotécnica nem tanto, porque ela é mais perigosa justamente porque nós estamos falando no nível de variáveis de solo, de chuva, de clima, de tempo que acontece. Mas a gente tem que ter essa preocupação.